Bom dia, queridos alunos. Na aula de hoje, vamos falar sobre a teoria da relatividade especial ou teoria da relatividade restrita. Ela tem esse nome porque essa teoria é válida em todos os referenciais inerciais, assim como acontece com as leis de Newton. Já a teoria da relatividade geral, ela tem um caráter mais geral e ela é válida para qualquer referencial, mesmo um referencial acelerado, né, em relação a um inercial. E aí vai ser assunto de outra aula. Nessa aula de hoje, eu vou só contextualizar para vocês quais foram os problemas que apareceram na física que motivaram o Einstein a elaborar a sua teoria da relatividade e passar para vocês os postulados da teoria. E na aula da semana que vem a gente continua explorando as consequências desses postulados. Um breve histórico aqui sobre a vida do Einstein. Ele nasceu em 1879 na Alemanha. Em 1896 ele fez um curso de física na Suíça, no Instituto Politécnico de Zurique. Depois que ele conseguiu o seu título, né, se formou e tudo mais, aconteceu uma coisa curiosa, ele não conseguiu de imediato um posto de professor pesquisador numa universidade, e ele acabou sendo ajudado por um amigo que arrumou para ele, em 1902, um emprego num escritório de patentes lá na Suíça. Então ele fazia um serviço burocrático num escritório de patentes. E aí, em 1905, acontece o ano miraculoso da física. A gente chama esse ano de ano miraculoso porque nesse mesmo ano, o Einstein, que era funcionário de um escritório de patentes lá na Suíça, ele publica 3 trabalhos de altíssimo nível para a física. Um deles é sobre o efeito fotoelétrico, outro sobre o movimento browniano e o terceiro sobre a teoria da relatividade restrita. Depois desses trabalhos, ele ganhou um pouco de reconhecimento no meio acadêmico, conseguiu posição de professor, e até que em 1913 ele se tornou professor na Universidade de Berlim, na Alemanha. Em 1915, ele finaliza a sua grande obra, que é a teoria da relatividade geral, que vem a substituir a teoria da gravidade de Isaac Newton. Em 1919, acontece o experimento que comprova a teoria dele, da relatividade geral, e a partir daí, para a grande imprensa, para a grande mídia e para o público, o Einstein passa a ser reconhecido por muitos como o maior gênio de todos os tempos, né? Porque a teoria dele tinha acabado de triunfar sobre a teoria do Newton. Em 1921, ele recebe o Prêmio Nobel de Física. Em 1933, a situação fica muito complicada para ele, porque você tem Hitler no poder, o nazismo, né? E aí o Einstein acaba saindo da Universidade de Berlim e ele vai para um Instituto de Estudos Avançados em Princeton. Em 1939, a gente vai ver na próxima aula que o Einstein vai chegar numa equação que mostra que existe uma equivalência entre massa e energia. Energia pode virar massa e massa pode virar energia. E essa equação acaba sendo a base que vai culminar, né, no desenvolvimento da bomba atômica. E havia um receio muito grande do Hitler, do nazismo, chegar nessa tecnologia. E aí o Einstein tomou a iniciativa de escrever uma carta ao presidente norte-americano, ressaltando esse perigo. E aí os Estados Unidos criou o Projeto Manhattan, que pegou grandes cérebros da ciência no mundo para trabalhar no desenvolvimento da bomba atômica, para chegar nela antes do Hitler. Em 1955, o Einstein faleceu. Isso são só alguns pontos aí da história do Einstein, né? A história dele é muita coisa. Mas vamos agora concentrar na física, tá? Qual é o contexto que vai surgir a teoria da relatividade?
Então a gente está aqui no final do século XIX e nesse momento a física já tem muita coisa bem estabelecida na física. A gente já tem a mecânica clássica do Newton, a gente já tem as leis da termodinâmica e a gente tem o ramo mais recente da física fazendo um grande sucesso, que é o eletromagnetismo. Então você tinha ali as leis do eletromagnetismo, diversas aplicações. Então era um cenário muito favorável à física. Só que, nesse mesmo momento, vão surgir dois problemas relacionados ao eletromagnetismo, que vai envolver o eletromagnetismo e a luz. Antes de falar desses problemas, eu vou contar para vocês aqui que todo o eletromagnetismo ele pode ser sintetizado em 4 leis, em 4 equações, que são as equações de Maxwell, que foi quem fez essa síntese. Quem escreveu de forma sintética, né, todo o eletromagnetismo em 4 equações. Assim como a mecânica, ela pode ser sintetizada em 3 leis, né, que são as leis de Newton. Então, no eletromagnetismo, a gente tem 4 leis. E essas leis, gente, elas têm 2 coisas aqui muito importantes para a gente. A gente já estudou no ensino médio mesmo a indução eletromagnética, onde a gente viu que um campo magnético variável criava um campo elétrico induzido. E aí, isso aqui está presente nessa equação 3. Aqui está numa notação de graduação, né, que para o ensino médio é complicado entender. A equação 4, ela vai dizer também que vai acontecer o contrário. Da mesma forma que um campo magnético variável cria um campo elétrico induzido, as equações do eletromagnetismo também dizem que o contrário acontece. Ou seja, a variação de um campo elétrico também cria um campo magnético induzido. E aí o Maxwell conseguiu mostrar que uma das consequências dessas equações é a existência de uma entidade chamada onda eletromagnética. Ele conseguiu mostrar que através dessas equações seria possível criar um campo elétrico variando, deveria criar um campo magnético variável, e esse campo magnético variável, por estar variando, deveria criar um elétrico, que por estar variando deveria criar um magnético, e um ia criando o outro, e essa coisa esquisita viaja com a velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Isso daqui dá 300 mil quilômetros por segundo. Então, a luz, segundo as leis do eletromagnetismo, a luz passa a ser uma onda eletromagnética. E aí você pode usar tudo que vocês estudaram de onda, velocidade da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência da onda. Lembrando que de uma crista a outra, você consegue aqui, você tem o comprimento de onda. Eu vou mostrar uma simulação para vocês sobre a onda eletromagnética. Então tá aí, nessa figura, o que vocês estão vendo de vermelho seria o campo elétrico e de azul seria o campo magnético. Quando você observa aqui nesse ponto aqui, ó, que tem um vetor verde oscilando, a gente observa que nesse ponto do espaço, o campo elétrico ele vai invertendo o seu sentido. Ora ele chega no máximo no sentido, inverte, chega no máximo, passa pelo zero, então ele vai oscilando e alternando sempre, invertendo o seu sentido. E aí, basicamente, o que está acontecendo esse campo elétrico que oscila, ele cria um campo magnético que também oscila, que é o que está de azul, e esse campo magnético que oscila cria o elétron, vai criando o outro, e essa coisa viaja numa altíssima velocidade. E aí você pode ter onda eletromagnética para tudo que é gosto, né? Você pode ter um comprimento de onda grande, você pode ter um lambda menor, né? E tudo isso viaja numa velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, vamos voltar aqui. Onda eletromagnética. A luz, quando a gente fala luz, normalmente a gente pensa em luz visível, né? Onda eletromagnética é algo muito mais amplo do que isso. Se a onda eletromagnética tiver um lambda, um comprimento de onda, numa faixa muito estreita
da ordem ali de 10 a menos 6, 10 elevado a menos 7 metros, nessa região a onda eletromagnética é visível para os nossos olhos. Agora, fora dessa região, continua sendo uma onda eletromagnética, só não é visível. E aí você pode ter vários tipos de onda que são classificadas como ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x e por aí vai, a depender da região de comprimento de onda que você está trabalhando. Ou de frequência, você também pode pensar na frequência porque velocidade é lambda f, a velocidade é constante, aumentar o lambda significa diminuir a frequência e vice-versa. Então vamos lá, vamos falar dos problemas aqui. A gente está aqui no finalzinho do século XIX e o primeiro grande problema é as leis do eletromagnetismo não tinham a mesma forma para diferentes referenciais inerciais. Como eu falei para você, as leis de Newton elas têm o mesmo formato para diferentes referenciais inerciais. Então, por exemplo, se você está num laboratório aqui, você tem um laboratório aí na universidade e você faz uma série de experimentos, ou então você está num navio sem turbulência na água, com velocidade constante. Se você tiver um laboratório dentro desse navio e fizer experimentos, você vai observar o mesmo comportamento, ou seja, as leis da física, seja no laboratório em terra ou num laboratório num outro referencial que se move com velocidade constante, as leis da física vão funcionar do mesmo jeito. O F igual a MA aqui vai ser o mesmo F igual a MA que você vai usar lá dentro do navio. Se você estiver jogando uma partida de ping-pong dentro do navio ou em solo, você não vai sentir diferença praticamente nenhuma, né? Exceto vento ou alguma turbulência que possa existir. Então a gente acostumou pela mecânica que as leis da física são válidas e têm o mesmo formato para todos os referenciais inerciais. Só que o eletromagnetismo, quando você pegava as equações matemáticas e fazia a transformação de um referencial para o outro, as leis se alteravam, a forma mudava. E isso era um problema, porque a gente tinha a expectativa de que uma lei física não poderia mudar de forma de um referencial inercial para o outro. Então esse é o primeiro grande problema. O segundo grande problema é o seguinte: a luz é uma onda eletromagnética com velocidade c. Só que na nossa experiência clássica, sempre que a gente tinha uma onda, essa onda ela se propagava em algum meio material. Então, por exemplo, o som. O som é uma perturbação que acontece no ar, e o som é uma onda mecânica que se propaga no ar. Então, quando a gente fala que a velocidade do som é da ordem de 300 metros por segundo, essa velocidade ela é medida em relação ao ar. Então, se você está emitindo um som, não interessa se quem está emitindo um som está parado, está correndo, o que está fazendo. Uma vez que o som ele é criado, ele passa a ter uma velocidade que é medida em relação ao ar, que é o meio material aonde o som se propaga. Então a luz é uma onda eletromagnética, beleza. Mas aí você pensa, então qual é o meio material no qual a onda eletromagnética se propaga? E aí muitos físicos naquele momento pensaram que deveria existir uma substância permeando todo o universo chamada éter. Então é como se o universo fosse preenchido por uma substância extremamente tênue, que a gente não consegue perceber, mas que nesse meio material tênue, que é o éter, seria o meio onde a luz iria se propagar. E aí começaram a pensar experimentos para tentar descobrir se esse tal éter existe ou não existe. E aí o Michelson Morley, esses cientistas fizeram um experimento muito interessante, não dá para entrar em detalhes aqui, mas eles tiveram a seguinte ideia: se existe o éter, a Terra, transladando em torno do Sol, estaria em movimento em relação ao éter. Então ele pensou um experimento onde ele joga um feixe de luz, essa luz se divide em dois caminhos, depois os raios se recombinam aqui, e ele pensou um jeito que seria um experimento que seria capaz de relacionar a velocidade da Terra em relação ao suposto éter
com a velocidade da luz em relação ao éter, porque a velocidade da luz deveria ser em relação ao éter. E a Terra se move, teoricamente, está se movendo no éter. Então ele pensou um experimento muito criativo e difícil, que seria capaz de detectar o movimento da Terra nesse éter. Só que o resultado desse experimento foi nulo. A conclusão desse experimento é que o éter não existe. O éter parece não existir. E aí, se o éter não existe, você volta naquele problema. Então, essa velocidade c da luz, 3 vezes 10 elevado a 8, ela é em relação ao quê? Não tem o meio material para eu falar que a velocidade é em relação a esse meio. Então, a coisa mais lógica a se pensar é que a velocidade da luz seja em relação à fonte. Então, eu tenho um laser. A velocidade da luz ela é em relação ao laser que está criando esse raio de luz, né? Então esse laser pode estar em movimento ou parado, né? Mas a velocidade da luz seria sempre em relação à fonte. Seria uma forma natural de pensar. Só que aí outro experimento feito com estrelas binárias eclipsantes. Você tem essas estrelas girando em torno do centro de massa. E quando você aqui da Terra olha para essas estrelas, você vai ter uma estrela que vai estar aproximando da Terra, enquanto a outra está se afastando. Então, se a velocidade da luz fosse em relação à fonte, o que você iria esperar? Que a luz da estrela que se aproxima momentaneamente ali da Terra, a velocidade dessa luz deveria ser mais rápida do que a luz emitida pela estrela que está se afastando. No entanto, o resultado foi nulo. O resultado desse experimento indica que, independente de que uma estrela está afastando, a outra está aproximando, a velocidade das duas estrelas parece ter o mesmo valor. Então a velocidade não depende da fonte. E a velocidade parecia ser a mesma. Então é uma coisa muito esquisita. A coisa é tão esquisita que eu vou mostrar para vocês esse negócio do movimento, um exemplo clássico, e depois supor que seja a luz aqui para ver o que acontece. Então vamos pensar classicamente aqui no exemplo muito simples. A gente tem aqui uma estrada, o caminhão se move com uma velocidade v em relação à estrada, tem uma garota aqui, parada aqui na estrada, olhando para o caminhão. Em certo momento, o caminhoneiro arremessa uma bolinha para frente. Então você tem o movimento do caminhão em relação à garota e você tem o movimento da bolinha em relação ao caminhão. E aí, o que vai acontecer? Vamos pegar, aí a pergunta é, qual é a velocidade da bolinha para a garota e para o caminhoneiro? Será que o caminhoneiro e a garota vão enxergar a bolinha nos seus respectivos referenciais, né? Será que eles vão enxergar a bolinha com a mesma velocidade? A resposta é não. Vou dar um exemplo numérico aqui. Vamos supor que em relação à estrada, o caminhão está a 2 metros por segundo. E quando o caminhoneiro arremessa a bolinha, no referencial do caminhoneiro, ele está em movimento em relação à estrada. Mas para o caminhoneiro, ele está parado em relação a ele mesmo, né? Ele arremessou a bolinha e o caminhoneiro vai ver a bolinha a cada segundo se distanciar 1 metro dele. A cada segundo a bolinha anda 1 metro em relação a ele. Só que o caminhão está a 2 metros por segundo. Moral da história. Passado 1 segundo, o caminhão andou 2 metros e o caminhoneiro viu a bolinha se distanciar 1 metro do caminhão. Então, pro caminhoneiro, a velocidade da bolinha vai ser 1 metro por segundo, porque a cada segundo a bolinha se desloca 1 metro dele. Agora, o que a garota vai ver? Se a cada segundo a bolinha distanciou 1 metro do caminhão, mas simultaneamente o caminhão andou 2 metros, quanto que a bolinha andou para a garota? 2 mais 1, 3 metros. Então, em cada segundo, a garota vai ver a bolinha andar 3 metros. Então, a velocidade que a garota vai ver para a bolinha, no referencial dela, é 3 metros por segundo. Então, basicamente, é essa equação aqui, ó. A velocidade da bola no referencial da garota vai ser a velocidade da bola no referencial do caminhão mais a velocidade do caminhão em relação à garota. Essa é a relação
de como que os dois referenciais diferentes, o caminhão e a garota, vão enxergar a bolinha. Eles enxergam velocidades diferentes para a bolinha. Se você pensar classicamente num pulso de luz, imagina que em vez da bolinha, o caminhoneiro emitiu um pulso de luz. Se você fosse pensar classicamente, você deveria concluir que a velocidade do pulso de luz no referencial da garota deveria ser a velocidade do pulso de luz no referencial do caminhão mais a velocidade do caminhão. Ou seja, a garota deveria ver a luz com a velocidade maior do que o caminhoneiro vê o mesmo pulso de luz. Isso é o que a gente pensa classicamente. Mas o que o experimento das estrelas binárias mostraram? Que a velocidade da luz parece não depender da fonte. Então, aqueles experimentos com as estrelas estão sugerindo que é o seguinte: isso não vai acontecer para a luz. É como se, nesse exemplo, tanto o caminhoneiro quanto a garota olhassem para esse pulso de luz e, apesar do caminhão estar em movimento em relação à garota, quando ambos olham para o pulso de luz, nos seus respectivos referenciais, é como se ambos estivessem vendo esse pulso de luz com a mesma velocidade. Isso parece um total absurdo, porque se você pensar na bolinha, seria um absurdo o caminhoneiro em movimento e a garota parada, ambos olhando para a bolinha, e nos dois referenciais diferentes, seria um absurdo que ambos vissem a bolinha na mesma velocidade. Mas com a luz, é o que o experimento das estrelas é o que o experimento está sugerindo. Por mais absurdo que isso seja, é como se esses diferentes referenciais estivessem enxergando a mesma velocidade para o pulso de luz. Outro experimento mental aí interessante que o Einstein pensou foi o seguinte: o Einstein pensou, e se fosse possível eu montar num feixe de luz e viajar com ele, né? Aqui eu botei um helicóptero. Vamos supor que um helicóptero viajasse lado a lado com um pulso de luz. Bom, no referencial do helicóptero, o pulso de luz estaria parado, né? Porque eles estão viajando juntos, na mesma velocidade. O problema é, se você olhar para um pulso de luz parado, no referencial de quem está viajando junto com a luz, você olharia para o campo eletromagnético e seria um campo estático. Só que, segundo as leis do eletromagnetismo, não pode ter luz desse jeito, porque para ter a onda eletromagnética é preciso que o campo elétrico e o campo magnético variem no tempo para que um crie o outro. Então seria impossível você viajar junto com a luz e isso ser compatível com o eletromagnetismo. Então olha o tamanho da encrenca que a gente tem para resolver. E aí existiam então esses dois problemas. As leis do eletromagnetismo pareciam mudar de um referencial inercial para o outro. E, experimentalmente, a velocidade da luz parecia ser a mesma. Mesmo quando você tem dois referenciais com movimento relativo, eles vão enxergar a luz com a mesma velocidade. É o que parecia, né? E aí, 3 caminhos que você poderia adotar. Você poderia dizer que o princípio da relatividade, que esse negócio da lei da física ser a mesma para diferentes referenciais inerciais, você pode dizer o seguinte: não, isso está errado. Isso não funciona para o eletromagnetismo. Você poderia assumir isso. Olha, apesar disso funcionar bem com a mecânica, para o eletromagnetismo não funciona. Mas se você pensar desse jeito, deveria existir o éter, deveria existir o meio material que define a velocidade da luz. Mas como o experimento indica que isso não existe, esse caminho é complicado. Outra possibilidade seria você pensar o seguinte: o princípio da relatividade está correto. As leis realmente não pode mudar de um referencial para o outro. Nesse caso, você é obrigado a admitir que as leis do eletromagnetismo estão erradas, porque se elas estão mudando e não poderia mudar, então você precisa corrigir. O problema é que quando você altera essas leis para obrigá-las matematicamente a não mudar, beleza, elas não mudam, mas aí o eletromagnetismo passa a dar errado. Porque antes o eletromagnetismo fazia previsões teóricas que batiam com os experimentos. Se você forçar a alterar essas leis, elas deixam de funcionar. Então também não foi um caminho interessante. Então o que o Einstein fez?
O Einstein fez o seguinte: o princípio da relatividade vale para todas as leis, inclusive para o eletromagnetismo. E aí ele falou, e o eletromagnetismo está correto. Mas como? Se eu disse que as leis do eletromagnetismo estavam mudando, né? Então ele pensou o seguinte, não, as leis não podem mudar e o eletromagnetismo está correto. E o que ele fez? Ele mexeu nos conceitos de espaço e tempo. Os conceitos que a gente tem de espaço e tempo é que vão se adaptar e se alterar para acabar com esse conflito. Basicamente foi isso. E aí, então, a teoria da relatividade, ela é baseada em dois postulados, em duas hipóteses que a gente toma como base, né, como corretas. Então, o primeiro postulado é o princípio da relatividade, que vai dizer: as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Então, a relatividade especial está mantendo isso, que é uma coisa que a gente já acreditava. Ou seja, se você vai jogar uma sinuca num navio com velocidade constante ou em terra firme, você não vai sentir diferença, né? As leis da física são as mesmas nos dois referenciais. Segundo postulado: a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor, c, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, né? Em todos os referenciais inerciais. Então Einstein pega aquela coisa esquisita, porque os experimentos estavam sugerindo que não existia éter e que a velocidade da luz não dependia do movimento da fonte, né? Da velocidade da fonte. Então tudo parecia que, por mais maluco que fosse, tudo indicava experimentalmente que a velocidade da luz era sempre a mesma, mesmo quando você tem dois referenciais diferentes. Como no caso aqui, nesse exemplo que eu citei, né? É como se tanto o caminhoneiro quanto a garota fossem enxergar a luz com a mesma velocidade. Por mais maluco que isso pareça, o Einstein adotou isso como postulado. Ou seja, eu assumo que isso é verdade na teoria. Então a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor em todos os referenciais inerciais. Então ele toma isso como um postulado. Mas isso não é um absurdo, porque se eu penso numa bolinha, na bolinha é um absurdo. Por que com a luz não é um absurdo? O Einstein vai tomar isso como um postulado. E aí, queridos alunos, queridas alunas, o conceito de tempo e espaço é que vão ter que rebolar para se adequar a isso. Porque se no momento que ele coloca isso como um postulado, claro, ele bota isso como postulado, com essas evidências experimentais, né, com esse contexto. Mas no momento que ele coloca isso como postulado, e isso aparentemente é um absurdo com a física clássica, ele vai obrigar o nosso conceito de espaço e tempo a se modificar. Nós vamos ter que modificar a forma de pensar no espaço e no tempo para que isso deixe de ser um absurdo. Basicamente é isso. E aí, dando um exemplo aqui, eu não tinha a imagem no foguete, então eu peguei de um avião. Um foguete move-se com velocidade c/2. O foguete está com metade da velocidade da luz. Em dado instante, o foguete emite 2 pulsos de luz, um para frente e outro para trás. A velocidade dos 2 pulsos para o piloto é c. Então, a gente tem aqui um avião com a velocidade alta e esse avião emite 2 pulsos de luz, um para frente e um para trás. No referencial do avião, para o piloto lá dentro que está olhando esses pulsos, né? Qual a velocidade do pulso que ele vai ver para o pulso que ele jogou para frente? C. Qual a velocidade que ele vai ver viajar o pulso que foi para trás? C também. E agora vem a coisa mais complicada ainda, né? Uma pessoa externa ao avião, uma fotógrafa que está lá olhando o avião passar, qual é a velocidade que ela vai ver viajar, né? Esses 2 pulsos? C. Ah, mas isso é um absurdo, como é que pode? O avião está em movimento em relação à garota e como é que ambos vão olhar para o mesmo pulso de luz e ver a mesma velocidade? Isso é um postulado. Se é um postulado, eu assumo ele como verdade. Então o postulado está dizendo, é a luz?
Então não interessa. Todos os referenciais, não interessa se está parado, se está movendo. Todos os referenciais inerciais, quando olhar para uma luz viajando, vai sempre ver essa luz viajando com velocidade c. É isso que diz o postulado. Ah, mas eu sou obrigado a acreditar nesse postulado? Como a gente vai ver nas aulas seguintes, as consequências desses postulados vão obrigar a gente a mudar o nosso conceito de espaço e tempo, e depois a gente vai confrontar as previsões teóricas da relatividade com o laboratório, com os experimentos, e como o experimento vai confirmar as previsões teóricas. Por isso, eu acredito na teoria da relatividade e acredito nos postulados. Mas isso é cenas das próximas aulas. Para fechar, eu vou só dizer que esse postulado ele já complica uma situação aqui, o conceito de simultaneidade. Dois eventos agora com esses postulados, dois eventos que são simultâneos em um sistema de referência, não necessariamente serão simultâneos num outro sistema. Então aqui eu tenho um exemplo, eu tenho um vagão, lá dentro do vagão, no centro do vagão, eu tenho uma mulher, e eu tenho duas lâmpadas em cada extremo do vagão. E esse vagão está viajando aqui para a direita. E fora do trem eu tenho um homem parado olhando o trem passar. O que vai acontecer no referencial da mulher? Vamos supor que essa lâmpada ela se acenda, né? Ela acenda as duas lâmpadas. O que essa mulher vai perceber? Tanto a luz da lâmpada da direita quanto da esquerda vão viajar com a mesma velocidade. Então essa mulher vai ver esses pulsos de luz chegando simultaneamente no centro do vagão, que é onde ela está. Então esse vai ser um evento simultâneo para ela. Os pulsos de luz se encontram no meio do vagão onde ela está. Agora, o que o referencial de fora, o homem, como que ele vai ver a mesma situação? Para o homem, uma vez que acendeu as lâmpadas, cada pulso começa a viajar. Só que enquanto esse pulso viaja, a mulher deslocou junto com o vagão. Então, para o homem, um pulso vai passar pela mulher antes do outro. Então, se num referencial a mulher viu os pulsos chegando simultaneamente sobre ela, já por referencial do homem, ele não vai ver essa simultaneidade. Ele vai ver primeiro um pulso passar e só depois o outro vai alcançar a mulher. Então, é uma coisa muito maluca. Na aula que vem, a gente vai ver como é que isso bagunça o conceito de espaço e tempo e como é que tempo e espaço vão ser, a partir de agora, relativos. Vão depender do referencial que a gente está analisando. A gente vai ver o fenômeno da dilatação do tempo e a contração do espaço. Até a próxima, uma tarefinha tranquila para vocês se divertirem. Abraço.